Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas sobre democracia, cidadania e direitos humanos, a gente chega num vídeo que a gente vai falar sobre direitos humanos especificamente, e a gente vai discutir os direitos humanos a partir de uma análise da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse tema, pessoal, é um tema que exige bastante reflexão, porque ele é um tema que não deveria ser um tema polêmico. Deveria ser um tema muito tranquilo e muito claro para todo mundo. Mas infelizmente não é. E em grande parte por desconhecimento da maioria das pessoas sobre o que sejam direitos humanos. E as pessoas em geral, muita gente, né? Não digo as pessoas em geral, mas muita gente associa direitos humanos com militância política e mais precisamente com militantes de esquerda. E aí quem se identifica com o pensamento de direita acaba tendo uma visão um pouco estranha do que são os direitos humanos, como se direito humano fossem mecanismos para aliviar a pena de bandido, proteger criminoso e coisa do tipo. E a ideia desse vídeo é mostrar para vocês que direitos humanos têm absolutamente nada a ver com isso. Se acontece de haver pessoas, defensores dos direitos humanos, por exemplo, indo até presídios verificar condições as condições em que os presidiários estão, não é porque eles estão defendendo bandidos, mas porque, na verdade, eles estão defendendo direitos que são direitos básicos para qualquer ser humano, independente de sua condição. E uma coisa muito importante que eu quero que fique claro ao final desse vídeo para vocês é que os direitos humanos, eles são direitos para todos os seres humanos, independente de qualquer coisa, e eles só são efetivos, eles só funcionam enquanto eles forem para todos. São direitos que, se a gente privar de algumas pessoas, não só as pessoas privadas desses direitos vão ser afetadas. Toda a sociedade vai ser afetada se algumas pessoas forem privadas de seus direitos básicos, de seus direitos humanos. Então, vamos entender isso aqui para vocês. Caso algum de vocês que esteja assistindo esse vídeo concorda com aquela frase clássica, direitos humanos para humanos direitos, repense isso. Você vai entender que os direitos humanos, se eles não forem defendidos para as pessoas que você considera que não são humanos direitos, os humanos direitos também não vão ter esses direitos. Então, os direitos humanos ou eles são para todos, e se eles não forem para todos, eles não vão ser para ninguém. Vamos entender isso. A noção de direitos humanos, ela é historicamente muito recente. Ela surge principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Ela surge com força após a Segunda Guerra Mundial. Então, tem menos de 100 anos, o que em termos históricos é quase nada. Né? A gente está falando de um intervalo de vida que alguém vivo hoje podia já ser nascido quando surgiu a ideia de direitos humanos. É muito pouco isso. Em termos históricos, isso é muito pouco tempo. E o histórico da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e eu quero que vocês entendam que a ideia de direitos humanos ela não surge com essa declaração, mas essa declaração surge a partir das discussões sobre direitos humanos. E por que a ideia de direitos humanos surge a partir da Segunda Guerra Mundial, surge após a Segunda Guerra Mundial? Porque durante a Segunda Guerra Mundial foram cometidos alguns dos maiores crimes, ou melhor, não só durante, mas até a Segunda Guerra Mundial, porque antes também já havia sido cometido coisas semelhantes. Até a Segunda Guerra Mundial são cometidos alguns dos maiores crimes contra a humanidade. Como, por exemplo, e talvez a questão que mais gerou discussões a respeito dos direitos humanos tenha sido o extermínio de judeus pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de judeus, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas. Fora outras populações, eles não mataram só judeus, eles perseguiam negros, perseguiam algumas pessoas dependendo da convicção religiosa, perseguiam comunistas, perseguiam homossexuais. Tinha uma galera que era morta pelos nazistas, mas chamou a atenção esse extermínio sistemático de uma população específica, que eram os judeus. O objetivo era exterminar os judeus da face da Terra. Então, essa discussão sobre os direitos humanos, ela surge muito forte por conta disso, porque uma determinada população, um determinado grupo, considerava outro determinado grupo como um grupo desprezível e que precisava ser eliminado. Surge uma ideia de um direito universal para todos os seres humanos, que garanta condições mínimas a todas as populações e que garanta a dignidade de todas as populações. Então, a ideia de direitos humanos é justamente essa, de que todo ser humano tem alguns direitos básicos. E esses direitos básicos não podem ser violados por ninguém em nenhuma circunstância. Ok? Então surge a partir daí essa ideia. Termina a Segunda Guerra Mundial, os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, os vencedores principalmente,
eles se preocupam em criar mecanismos para que não aconteçam outras guerras semelhantes à Primeira e à Segunda Guerra Mundial e que não aconteçam situações de extermínio como as que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. E eu estou falando das situações de extermínio, citando os nazistas, mas os nazistas não foram os primeiros e nem os únicos, e muito menos os únicos a exterminar populações. O Japão tinha campos de concentração na China durante a Segunda Guerra Mundial e exterminava populações. E o que talvez seja ainda mais grave, os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, como Inglaterra, como França, já tinham campos de concentração em suas colônias na África desde o século XIX. Então, esses chamados crimes contra a humanidade, eles sempre existiram. Acontece que os alemães levaram isso para um nível que ninguém estava acostumado, de extermínio sistemático. Mas outros países já faziam. Aí, quando os alemães fizeram do jeito que fizeram, todo mundo olhou para si e falou: opa, acho que passou do limite, vamos colocar um basta nessa situação. Então, a ONU surge, a Organização das Nações Unidas surge, em 1945, como um organismo criado para promover o diálogo e evitar conflitos entre países. Então, a ideia da ONU é a cooperação. É resolver conflitos, resolver os problemas entre países por mecanismos de diálogo. Tem gente que diz assim, resolver pela diplomacia e não pela guerra. Mas, na verdade, a guerra é um mecanismo diplomático. É um uso de violência, mas é um mecanismo diplomático e era um mecanismo diplomático comum até as guerras mundiais. A partir da Segunda Guerra Mundial, que os países entenderam que a guerra não era legal como meio de negociação. Então, usar outros mecanismos diplomáticos que não a guerra. A função da ONU é essa. Tem uma disputa entre países, vamos sentar e conversar, não entrar em guerra. Em 1948, a ONU aprova, os países membros da ONU aprovam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento válido e referência para todos os países membros da ONU hoje, né? Então, o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? É um documento que reconhece os direitos essenciais à vida, à liberdade reconhece direitos essenciais à vida e à liberdade, e para garantir a vida e a liberdade, reconhece a pluralidade como meio de combater ações discriminatórias. Então, o conceito-chave da Declaração Universal dos Direitos Humanos é que todo ser humano, sem exceção, tem que ter o seu direito à vida e à liberdade garantidos, ok? E existem circunstâncias em que a pessoa pode eventualmente ser julgada e condenada à prisão. Aí ela vai ter o seu direito à liberdade restringido. Nos países em que existe pena de morte, a pessoa pode ser julgada e condenada à morte. E aí ela vai ter o seu direito à vida restringido. Mas, a princípio, todo ser humano tem direito a condições básicas de vida e liberdade. O que a gente chama basicamente, assim, que a gente pode resumir numa palavra, todo ser humano tem direito a condições mínimas de dignidade. Ok? Condições de dignidade. Ter uma vida digna. Todo ser humano tem direito a isso. Ok? Para a gente entender o que são os direitos humanos, vamos pegar aqui as características, né? O que caracteriza os direitos humanos, né? O que torna os direitos humanos mais essenciais do que outros níveis do direito e por que eles são tão importantes para serem levados em consideração por todos os países membros da ONU e não só por um ou outro. A gente tem que entender que os direitos humanos são valores universais e inegociáveis. O que é universal? Vale para todo mundo. Independente da cultura, independente da religião, independente da posição política, vale para todos. Negociáveis, ou seja, são direitos que não dá para você dizer assim, olha, dá para, num determinado contexto, abrir mão de determinados direitos. Não, são direitos básicos, não dá para abrir mão. São direitos que não tem como alterar. Então, são universais e inegociáveis. Qual que é o objetivo desses direitos universais e inegociáveis? Eles visam respeito mútuo em detrimento dos privilégios restritos a determinados grupos. Ou seja, que todo ser humano olhe para outro ser humano como semelhante e não como eu sendo superior a ele ou como eu tendo mais direitos do que ele. Todo ser humano é semelhante. Então, olhando um para o outro como semelhante, você garante o respeito ao outro. Porque se você olha para o outro e fala, ele é como eu sou, então eu não vou fazer com ele o que não querem que façam comigo. Então, a ideia do respeito. Não significa concordar com a posição política, não significa achar certo o que a cultura dele ensina, não significa crer na mesma religião, significa respeito.
Se você quer que a sua liberdade seja garantida, você respeita a liberdade do outro. Se você quer que a sua religião seja respeitada, você respeita a religião do outro. Se você quer que a sua posição política seja respeitada, você respeita a posição política do outro. Se você quer que a sua liberdade de expressão seja respeitada, você respeita a liberdade de expressão do outro. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de um princípio básico, que é considerar que todo ser humano é um ser humano. Um ser humano não pode olhar para outro como um ser humano inferior ou como um ser humano superior. Todos os seres humanos são igualmente humanos. Essa é a ideia básica dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles não podem ser pensados como benefícios particulares, ou seja, é só para alguns, ou como privilégios de grupos elitizados, ou seja, esses direitos são só para a elite e não para o resto da população. Esses direitos são só para um grupo de pessoas escolhidas e não, é para todo mundo. Também estabelecem que a injustiça e a desigualdade são intoleráveis. E ao estabelecer que a injustiça e a desigualdade são intoleráveis, os direitos humanos são um mecanismo, eles abrem espaço para que esses direitos sejam reivindicados. Então, se dentro de uma sociedade há um grupo tratado de maneira injusta ou de maneira desigual, esse grupo, com base nos direitos humanos, vai reivindicar ter o mesmo tratamento. Quando a gente estudou nas aulas sobre raça, etnia, preconceito, quando a gente viu, por exemplo, a situação da África do Sul, do apartheid, em que uma parte da população era privada de ter acesso a determinados lugares, a determinados serviços, isso seria um crime contra os direitos humanos, porque está considerando um grupo humano como inferior a outro. Está segregando propositalmente um determinado grupo. Então isso seria um crime contra os direitos humanos. E ao ter consciência dos direitos humanos, esses grupos vão reivindicar, não, nós não somos inferiores. Nós temos que ter o mesmo tratamento, nós temos que ter os mesmos direitos, temos que ter as mesmas oportunidades. Então, de novo, a ideia básica dos direitos humanos é que tem determinados direitos, determinadas condições, determinados valores que são básicos para que ele tenha sua dignidade respeitada. Todos é para todos, sem exceção. Tranquilo, quando a gente fala de direitos humanos assim, pensando de um povo com o outro, de uma etnia com outra, de uma religião com outra. Mas é muito complicado quando a gente, em situações em que a gente enxerga melhor do que o outro. Os professores enxergam como melhor do que outra pessoa. Eu olho para outra pessoa e vejo ela como meu semelhante, né, como um outro ser humano digno. Eu te garanto que existem situações em que você olha para o outro e pensa no outro como uma pessoa pior do que você. Quando você olha para um assassino, uma pessoa que matou outra, você acha que ela é realmente semelhante a você? Você realmente acha isso? Que ela é semelhante? Ela matou alguém. Aí você fala, professor, eu também já matei alguém. Quem nunca, né? Não. Você nunca matou ninguém. Aí você olha para um assassino. Você olha para um pedófilo. Estou aqui pensando só nos crimes que as pessoas têm mais horror, assim. Você realmente considera essa pessoa digna e merecedora de ter seus direitos básicos garantidos? Não. O problema é que quando a gente fala de direitos humanos, como eu estou insistindo desde o início do vídeo, esses direitos são para todos, inclusive para os criminosos que cometem os crimes mais hediondos. Aliás, para quem não sabe, a palavra hediondo quer dizer repugnante. É o crime que me dá nojo. Isso quer dizer crime hediondo. Assim, é um crime tão terrível que me dá nojo. São assassinato, estupro, enfim, os crimes piores que tem. Aliás, racismo é considerado crime hediondo no Brasil, só para vocês saberem. E, pessoal, como eu estou dizendo, né? No senso comum, o sentimento que a gente tem quando a gente olha para alguém que comete um crime hediondo é dizer que essa pessoa nem é humana. É um monstro, mas não. É um ser humano que cometeu um crime. E enquanto ser humano, alguns direitos fundamentais ele continua tendo, e esses direitos fundamentais precisam ser respeitados. Não podem ser anulados. Mas como assim, professor? Essa pessoa merece morrer, essa pessoa merece apodrecer na cadeia? Calma, vamos chegar lá. Vamos analisar aqui quais são os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. São 30 artigos, a gente vai passar por eles, e aí vocês vão entender o que querendo dizer com o pior criminoso de todos os tempos dever ter os seus direitos garantidos tanto quanto a pessoa mais maravilhosa de todos os tempos. Vamos chegar lá. E por que precisa? Por que o cara mais repugnante de todos os tempos, o pior criminoso de todos os tempos,
tem que ter os direitos garantidos, senão isso vai interferir nos seus direitos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então todo mundo nasce igual. Isso que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando vocês estudaram lá a Idade Média, vocês viram que os seres humanos nasciam diferentes. Se você nascesse camponês, você era terceiro estado. Se você nascesse nobre, você era segundo estado. Então já nascia diferente. Na Idade Moderna, se você nasce príncipe, você já nasce diferente de todo mundo. Os direitos humanos vão dizer, não, todo mundo nasce igual, livre, ninguém pode nascer escravo. Então na época da escravidão no Brasil, você nascia escravo, portanto nascia diferente da pessoa livre. Então você nasce igual, todo mundo nasce livre, nasce igual. Igual em quê? Em dignidade e em direitos. Então todo mundo tem que ter a mesma dignidade e os mesmos direitos básicos. E consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então todo ser humano é dotado de razão e consciência, isso é uma característica dos seres humanos, que pelo menos em tese os diferencia dos demais seres vivos. E eles devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, ou seja, todo ser humano, além de ter direitos básicos quando nasce, ele tem que agir, é uma obrigação de todo ser humano, agir com respeito, com espírito de fraternidade para com os outros, ter um espírito de cooperação com os demais. Mas, professor, e os assassinos? Calma, vamos chegar lá. Artigo 2º, tem duas partes. Primeiro, todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, todo ser humano tem os mesmos direitos. Ninguém pode ser privado dos seus direitos por ter uma religião diferente, por ser mais pobre ou mais rico, por ter nascido num país ou em outro, por falar uma língua diferente, por ser homem ou mulher, por ser cis, trans, heterossexual, homossexual. Não, todo mundo tem os mesmos direitos. Os direitos básicos são iguais para todo mundo, ok? Então não pode haver distinção de direitos por a pessoa ter uma condição diferente, ok? Até aí, tranquilo. 2, né? Segundo ponto do artigo 2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território dependente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Então, o que está dizendo essa declaração? Esses direitos valem para todos os seres humanos em todos os lugares do mundo. Não interessa que ele está num país que as leis digam outra coisa. Todos os básicos devem ter garantidos, devem ter assegurados esses direitos básicos. Então, a legislação de nenhum país pode se sobrepor à ideia de direitos humanos. Então, nenhum país pode ir contra os direitos humanos, porque todos os países têm seres humanos. Todos os seres humanos têm direitos básicos. Nenhum país pode criar leis que vão contra os direitos básicos dos seus próprios cidadãos. Ok? Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, todo ser humano tem direito à vida. Não pode ser morto sem justa causa. Nos países em que existe pena de morte, a pessoa pode ser julgada e condenada à morte. Todo ser humano tem direito à liberdade, mas existem países em que a lei pode prever que a pessoa pode ser julgada e presa. Mas todo ser humano, a princípio, tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Esses direitos só podem ser privados, no caso da vida, no caso da liberdade, esses direitos só podem ser privados por uma causa grave, como uma punição a um determinado delito. Então, onde existe pena de morte, a pessoa pode ser julgada e condenada à morte. Em outros países, a pessoa pode ser presa e ela tem a sua liberdade cerceada, porque no caso da pena de morte, no caso da prisão, julga-se que essa pessoa está interferindo, está usando mal a sua vida, está usando mal a sua liberdade, está interferindo no direito à vida e no direito à liberdade dos demais. Aí o direito da sociedade de gozar desses direitos humanos se sobrepõe ao direito individual da pessoa à vida ou à liberdade. Então, o terceiro, quando fala assim, o pessoal dos direitos humanos só vai ver os bandidos na cadeia, os direitos humanos não vai ver a pessoa, o filho da vítima que foi assassinada. Não, não. Os direitos humanos aqui está dizendo que todo ser humano tem direito à vida. Então, se uma pessoa mata outra, a pessoa que matou o assassino vai sofrer uma punição. Ela está violando os direitos humanos. Então, quando a polícia prende um assassino, quando a polícia prende um assaltante, a polícia está defendendo os direitos humanos da vítima. Então a vítima já tem, pelo Estado, seus direitos humanos defendidos. Entende? Porque todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Então o que a polícia está fazendo, vejam só,
Está defendendo os direitos humanos dos cidadãos. Então dizer que aquela coisa que muita gente fala, que os direitos humanos só vai ver o lado dos bandidos. Não, não. O Estado já está vendo os direitos humanos de todos os cidadãos. Ok? Tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Então é radicalmente oposto aos direitos humanos quando alguém é mantido em condições de escravidão ou em condições análogas à escravidão. Condições análogas à escravidão é quando a pessoa não é formalmente escrava, mas ela tem um contrato de trabalho que faz com que, na prática, ela trabalhe como escrava. Né? Isso, no Brasil, por exemplo, existe até hoje. E tá lá a polícia, o Ministério Público, indo atrás e vira e mexe, encontra lá um lugar, um garimpo, uma fazenda ou uma fábrica em que tem trabalhadores em regime análogo à escravidão. Então isso é uma violação de direitos humanos. Não é submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Então, se num determinado contexto um policial usa de tortura para interrogar um suspeito, ele está indo contra os direitos humanos. A tortura é vista como contrária aos direitos humanos. Está sendo violado. Tratamento cruel. Quando a gente entra na questão do castigo cruel, é que é um ponto polêmico, assim, porque tem gente que fala, e aí que entra o pessoal dos direitos humanos na cadeia e fala, isso aqui está errado. Ela tenha cometido um assalto e foi presa, julgada, condenada, vai para a cadeia. Qual é a pena desse determinado tempo presa? Essa é a punição. Só lugares, mas vamos falar do nosso exemplo aqui, Brasil, o sistema prisional brasileiro, ele é muito ruim. Em geral, os prejudicados. Em geral, eles colocam muito mais gente na cela do que deveria caber. Em geral, as condições de higiene, as condições de... enfim, condições mínimas da pessoa são péssimas. O cruel é quando a gente está colocando uma pena maior, mais degradante ou desumana para um determinado delito. Então, se alguém é condenado à prisão, a pena dessa pessoa é a prisão. A pena dessa pessoa não é dormir no chão. A pena dessa pessoa não é ter que dormir numa cela feita para 5 pessoas, mas que tem 20. Então, quando os direitos humanos, por exemplo, vai na prisão e vê que tem várias coisas erradas ali dentro, várias coisas que não deveriam acontecer, eles estão percebendo o que está aqui no artigo 5º. Essas pessoas, elas estão sofrendo um tratamento ou um castigo cruel, desumano ou degradante. Então isso vai contra os direitos humanos. Aí você pode falar assim, professor, mas se a pessoa não quer passar por isso, que não cometa um crime. Calma. Vamos raciocinar. Quando a pessoa comete um crime, ela tem uma punição. É certo que a punição seja muito mais grave do que o crime que ela cometeu? Os humanos colocam isso. A pessoa não pode sofrer uma pena muito pior do que o crime que ela cometeu e nem uma pena que atente contra a sua dignidade enquanto ser humano, que atente contra o seu status de ser humano. Um criminoso, por pior que seja, ele continua sendo um ser humano, ele não pode ser tratado como um animal, por exemplo. Ele não pode ser tratado como um objeto, por exemplo. E aí vocês vão... Ele é um criminoso, ele é uma pessoa ruim, sim, mas ele ainda é uma pessoa. A lógica dos direitos humanos é, a condição de ser humano não pode ser negociada, a condição de ser humano não pode ser matizada, não pode ser relativizada. Você não pode relativizar a condição de ser humano. Ah, ele é humano, mas é um humano. Porque é a mesma lógica do racista, por exemplo, que olha para uma pessoa de uma raça diferente e fala, ele é um ser humano inferior. Não, ele é um ser humano tanto quanto você. E o criminoso, por mais que isso soe estranho, o criminoso, ele também é um ser humano como você. Então ele não pode ser tratado numa situação que o desumanize. Até porque o presidiário que é tratado numa situação desumana, a tendência é que quando ele saia da prisão, ele saia com raiva da sociedade, que o tratou daquela forma. E a tendência é que ele se torne um criminoso muito pior. Porque ele vai ter raiva da sociedade, que o tratou daquela forma. Percebe? Então, direitos básicos de alguém, por mais que a gente ache que essa pessoa é uma pessoa desprezível, se a gente tira os direitos básicos dessa pessoa,
a tendência é que ao tirar os direitos básicos dessa pessoa, de alguma forma essa ação vai se voltar contra o restante da sociedade. Então, o criminoso que é tratado de forma degradante dentro da cadeia, ele vai internalizar que é normal ser tratado de forma degradante. Então, quando ele sair da cadeia, ele volta e não vai ter o respeito aos direitos humanos do restante da sociedade. Consegue entender? Mas não é só isso. Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Então, volta aquela coisa, em todos os lugares. Não importa que ele está preso. Ele é uma pessoa. Não importa onde ele está, que país ele está, em que circunstância ele está. Ele é uma pessoa. Não pode ser tratado como se não fosse uma pessoa. Ok? Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então, todas as pessoas têm direito a serem protegidas pela lei e ninguém pode, nenhuma legislação, nenhum país, ninguém pode fazer com que algumas pessoas sejam protegidas pela lei e outras não, que algumas pessoas sejam discriminadas e tenham menos direitos do que outras. Então, tudo isso não pode acontecer. Então, todos têm que ser tratados de forma igual perante a lei. Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Ou seja, aqui no artigo 8 a gente volta. Se os meus direitos são violados, eu tenho direito a que a justiça do meu país tome alguma providência. Então, todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Então, de novo, quando fala assim, o pessoal dos direitos humanos só vai ver os bandidos. Não. Toda vez que um juiz condena um criminoso, ele está respeitando os direitos humanos da vítima. Então, percebam, o Estado já está trabalhando garantindo os direitos humanos. Acontece que, em situações em que o Estado não consegue garantir os direitos humanos, e no Brasil um exemplo fortíssimo disso são as prisões, são os presídios, os presidiários normalmente têm seus direitos humanos violados, o Estado brasileiro não consegue garantir o atendimento aos direitos humanos dessas pessoas, muitas vezes, aí vem organizações falar, olha, precisa melhorar essa situação porque os direitos humanos dessas pessoas não estão sendo atendidos. Aí fala assim, por que essas pessoas não vão lá ver as vítimas? Porque os tribunais, a polícia, etc., já tem gente vendo. Se é efetivo ou não, se dá certo ou não, é outra história. Mas o Estado já está garantindo da população em geral. Essas organizações de direitos humanos, elas vão onde o Estado está falhando, onde o Estado está deixando a desejar. É aí que eles vão. Continuando. Outro ponto muito importante, preso, detido ou exilado. Ninguém pode ser preso porque o policial olhou para a pessoa e falou, não fui com a sua cara. Preso, não. Detido, exilado, né, expulso do país, não. Em regimes ditatoriais isso acontece, mas os direitos humanos dizem que isso não pode. Para a pessoa ser presa, ela tem que passar por um julgamento. O humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Ou seja, se eu sou acusado de um crime, eu tenho direito a ter um julgamento justo. E muitas vezes, isso é muito comum, né? Quando aparece alguém acusado de um crime, isso aparece na imprensa, um crime grave e tudo mais, muita gente já começa a apontar o dedo e dizer que essa pessoa é isso, que essa pessoa é aquilo. Mas calma, todo ser humano tem direito a um julgamento justo. Só depois de julgada que essa pessoa pode ser condenada. Ela não pode ser condenada antes do julgamento. Tem um julgamento justo, ou seja, tem que ter um amplo direito à defesa, ela tem que ser ouvida, tem que se ouvir todos os lados, testemunhas, etc, etc, etc. Então tem que ser um julgamento justo e imparcial. Tanto que, pela legislação brasileira, por exemplo, se o juiz tem ligação com a vítima ou com o acusado, o juiz não pode julgar. Ele tem que pedir para ser substituído por outro juiz, porque tem que ser imparcial. Continua. Artigo 11. O humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa, algo que a legislação brasileira garante, estabelecendo que todo cidadão é considerado inocente até que se prove o contrário. Então, a princípio, todo mundo é inocente. Se você acusa alguém, tem que ser provado. A pessoa não pode ser considerada culpada antes de que se prove que ela é culpada. Enquanto não provam, ela é considerada inocente.
E isso, assim, por exemplo, um suspeito de um crime na televisão, por exemplo, um político acusado de corrupção. A gente fala, corrupto, bandido, todo mundo sabe que é bandido, não sei o que lá. Mas ainda não terminou a investigação, ainda não foi feito o julgamento, etc, etc. Enquanto essa pessoa não foi efetivamente culpabilizada, né, julgada e decretada culpada, não dá pra gente querer condenar ela antes. Não dá pra gente considerar a pessoa culpada antes de que seja estabelecido, antes de que seja julgado que ela de fato é culpada. E por vezes a gente faz isso meio que sem pensar que e se fosse o contrário? E se fosse com a gente? Se alguém nos acusa de algo, eu não vou querer ter um julgamento justo, eu não vou querer ter direito à defesa, eu não vou querer que as pessoas pensem que eu sou inocente antes de acharem que não é melhor para todo cidadão ser considerado inocente até que se prove o contrário? Imagina se as pessoas tivessem o direito de achar que você é culpado mesmo sem ter prova nenhuma. Você vai entrar numa loja, o vendedor da loja fala, não, você não pode entrar aqui. Mas por quê? Porque eu acho que você é um assaltante. Mas que prova você tem de que eu sou assaltante? Nenhuma, mas eu acho. Antes de provar. Então, para que a gente tenha os nossos direitos básicos garantidos, direito de ir, vir, etc e tal, é importante que todos nos considerem inocentes até que se prove o contrário e que nós consideremos todos os outros inocentes até que se prove o contrário. Provou que não é inocente, beleza. A pessoa vai sofrer a punição. Mas antes disso ser provado, eu não posso agir como se a pessoa fosse culpada. Conseguiram entender a lógica? Percebem aquilo que eu estou dizendo desde o começo? Se eu não garanto o direito para uma pessoa, para mim esse direito não está garantido. Se eu privo algumas pessoas desses direitos, automaticamente eu também não vou ter esses direitos garantidos. Ponto 2 do artigo 11. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta a pena mais forte de que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Então, ninguém pode ser considerado culpado por uma coisa que não é crime, e também não pode ser punida, sofrer uma punição que não seja adequada ao momento em que ela teria cometido aquele ato. Então, se a pessoa faz uma coisa que não era crime, aí depois muda a legislação e passa a ser crime, ela não pode ser condenada depois que a legislação mudou. Então, ninguém pode ser preso por uma coisa que não é crime, basicamente está dizendo isso. 12. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Direito à privacidade, direito ao sigilo. Então, ninguém pode mexer nas minhas coisas, ninguém pode interferir na minha família, ninguém pode ler minha correspondência, a não ser que tenha um motivo grave para isso. É uma investigação, eu sou suspeito e tal. Mas ninguém pode interferir na minha vida pessoal. E também ninguém pode atentar com ação. Difamar alguém, inventar uma história sobre alguém, fazer uma fofoca sobre alguém, acusar alguém falsamente, vai contra o artigo 12 dos direitos humanos. Não é só a minha vida, a minha integridade física, mas a minha honra. A minha imagem perante a sociedade também é protegida pelos direitos humanos. Porque se todo mundo acha que eu fiz uma coisa horrível que eu não fiz, as pessoas vão me tratar como se eu tivesse feito essa coisa, por mais que eu não tenha feito. E aí eu vou ter a minha convivência na comunidade prejudicada. Então, também a difamação vai contra os direitos humanos. E é muito complicado porque a gente vive nas fake news. As redes sociais difundem muita informação falsa sobre muita gente. E isso é uma violação de direitos humanos. Em menor grau, é menos do que um genocídio, mas é uma violação. 13. Ponto 1. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Ninguém pode ser proibido de morar dentro do território onde ela é cidadã. Segundo, todo ser humano, inclusive o próprio, e a esse regressar, que é o direito de ir e vir, né? Direito de circular pelo mundo. Artigo 14. Todo ser humano tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Então, se eu sou perseguido no meu país, eu tenho o direito de reivindicar asilo em outro país. 2. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetos e princípios das Nações Unidas. Então, eu não posso pedir asilo em outro país. Ah, estou sendo perseguido no meu país. Por quê? Porque eu matei 10 pessoas. Não, amiga.
Vai ser preso no seu país, mas não é perseguição. Perseguição é perseguição política, perseguição por motivos de ódio, enfim, perseguição étnica, esse tipo de questão. Artigo 15. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Então, todo ser humano tem direito a ter uma nacionalidade, a pertencer a um determinado país. Isso aqui tem muito a ver com o contexto lá justamente pós-Segunda Guerra Mundial, né, em que muitas pessoas eram perseguidas porque viviam num país e não tinham uma nacionalidade específica, tinham a sua nacionalidade rejeitada. Como os judeus tinham sua nacionalidade rejeitada na Alemanha nazista. 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Então você também tem o direito de requerer uma nova nacionalidade, de mudar de nacionalidade, você mudar de país e se naturalizar. Né? Naturalização é você adquirir a nacionalidade de um outro país. Artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Então, todo homem e toda mulher adulta tem direito de se casar. Não pode ser proibido de se casar. Claro, dentro das legislações de cada país. Tem país que não vai autorizar o casamento homoafetivo, tem país que autoriza o casamento homoafetivo, mas o casamento é possível e tem que ser garantido esse direito a todas as pessoas. O casamento não será válido se não com o livre e pleno consentimento dos nubentes, então ninguém pode ser obrigado a se casar com alguém. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade, tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Então, proteger a família faz parte das determinações dos direitos humanos. Agora, o que é família é uma discussão mais complexa, mas a família tem que ser protegida. Artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Então, o direito à propriedade, vitória da sociedade burguesa. O direito à propriedade é considerado um direito humano. Você não pode ter sua propriedade violada. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Então, ninguém pode tomar sua propriedade sem justa causa. Mas existem situações em que é justo tomar a propriedade de alguém. Se essa propriedade estiver sendo usada para fins que violem os direitos humanos de outras pessoas, a sua propriedade pode ser tomada. Mas isso é uma outra discussão, em uma outra aula, talvez, de história, a gente discuta sobre isso. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Então, todo ser humano tem direito a ter uma religião e a religião que quiser e a expressar essa religião. Ninguém pode ser perseguido pela religião que professa, nem ser impedido de professar essa religião. Todo ser humano tem direito à liberdade, que inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Então, direito à liberdade de opinião e expressão. Então, dizer o que eu penso, expressar a minha opinião, isso é um direito. Não confundam com a liberdade de expressão não significa eu poder dizer o que eu quiser. Como assim? Liberdade de expressão é o direito que eu tenho de emitir a minha opinião, de emitir as minhas ideias, de dizer aquilo que eu acredito, de compartilhar as minhas convicções. Mas eu não tenho o direito de dizer o que eu quiser. Como assim? Se eu quiser mentir, difamar uma pessoa, lembra lá do outro artigo que fala da difamação? Se eu quiser difamar uma pessoa, eu não tenho esse direito. Então, se eu conto uma mentira, se eu faço uma falsa acusação, eu não estou usando o meu direito à liberdade de expressão. Eu estou indo contra a regra que me proíbe de difamar outras pessoas. Entenderam? Por isso a questão das fake news, por exemplo. Se alguém se uma determinada rede social bloqueia uma conta de alguém que está divulgando mentiras ou que está difamando pessoas, divulgando informações falsas sobre uma determinada pessoa, sobre uma determinada situação, quando essa rede social bloqueia o perfil dessa pessoa, ela não está indo contra a liberdade de expressão dessa pessoa, mas pelo contrário, ela está garantindo a outras pessoas o direito de não ter a sua reputação manchada por informações falsas. Percebem a diferença? Então, a liberdade de expressão não me dá o direito de mentir. A liberdade de expressão não me dá o direito de fazer falsas acusações. A liberdade de expressão me dá o direito de dizer o que eu penso, de dizer o que eu acho, de dizer qual é a minha opinião. Mas não me dá o direito de difamar alguém ou de, veicular informações falsas. Entenderam a diferença? Se não entenderam, na live, nos nossos meios de comunicação, tirem essa dúvida. Artigo 20.
Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica, então formar grupos, formar associações, formar sindicatos, formar partidos políticos, formar, enfim, associações de estudantes. Isso é livre. Todo ser humano tem esse direito de se associar a outras pessoas. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Então, da mesma forma que todo ser humano tem direito de formar grupos, todo ser humano tem direito de não entrar nos grupos que ele não quiser. Artigo 21. Todo ser humano tem o direito de tomar diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Então, direito à participação política. Faz parte dos direitos humanos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. Então, serviços públicos são... A garantia de acesso aos serviços públicos faz parte também dos artigos dos direitos humanos. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Então, de novo, através do voto, todo ser humano tem direito à participação política. Artigo 22. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. O artigo 22 está dizendo que todo ser humano tem direito a condições mínimas de sobrevivência e existência, de ter acesso a mínimas condições de saúde, educação, alimentação, moradia, cultura, lazer, e que isso é obrigação dos governos dos países garantir, é obrigação do Estado garantir. Então, quando a gente tem parte da população à alimentação, sem acesso à moradia digna, sem acesso à educação de qualidade, a serviços de saúde de qualidade, essas pessoas estão tendo seus direitos humanos violados. Artigo 23. Todo ser humano escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Então, todo ser humano tem direito ao trabalho. O desemprego, ele atenta contra os direitos humanos. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Então, quando, como a gente estudou em aulas anteriores, mulheres ganham menos do que homens para executar a mesma função, as mulheres estão tendo seus direitos humanos violados. Está escrito aqui, ó, artigo 23 dos direitos humanos. Igual remuneração pelo mesmo trabalho. Quando negros ganham menos que brancos, e isso também acontece no Brasil, para a mesma função, pessoas negras ganham menos que pessoas brancas, em média. Elas também estão tendo seus direitos humanos violados. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneratória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Então, todo ser humano tem direito a não só ter um trabalho e a ter uma remuneração, mas que essa remuneração seja justa e que seja pelo menos suficiente para que ela tenha uma vida digna. E se por acaso essa remuneração não for suficiente para que ela tenha uma vida digna, o Estado tem que ajudar essa pessoa de alguma forma, com um serviço público de qualidade. Então, quando a gente fala de garantir os mecanismos mínimos de sobrevivência das pessoas, a gente não está falando de uma coisa que cada um tem que correr atrás por si. A gente está falando de um direito que todo mundo tem que ter acesso. É muito importante a gente ter isso em saúde, educação, segurança, entre outras coisas, não são serviços que a gente tem que pagar para ter. São direitos humanos. Todo ser humano tem direito a ter. Então isso tem que ser garantido de alguma forma. Se a pessoa não tem condições de pagar por isso, o Estado tem que arcar com isso de alguma forma para que todos tenham. Percebam? Perceberam? Então, algo que eu tenho que correr atrás para comprar são direitos básicos que eu tenho. Então, eles têm que ser garantidos de alguma forma. Continuando, tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Então, as organizações de trabalhadores são um direito fundamental do ser humano. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Toda vez que tem alguma discussão falando assim, querendo diminuir tempo de férias, querendo aumentar a jornada de trabalho, querendo, enfim, diminuir o direito do trabalhador ao descanso e ao lazer, a gente está discutindo o artigo 24 dos direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito ao descanso. E há um limite razoável de sua jornada de trabalho. Ninguém pode ser obrigado a trabalhar uma quantidade de horas que seja inviável para essa pessoa. Como a gente estudou na Revolução Industrial, por exemplo, que se trabalhava até 16 horas por dia. Isso é desumano. E a Declaração dos Direitos Humanos vai dizer, não, tem que ter limite. A pessoa precisa de uma determinada quantidade de horas por dia e uma determinada quantidade de dias na semana e uma determinada quantidade de semanas no ano para descanso e para lazer. Por isso,
o limite da jornada de trabalho, por isso o descanso semanal remunerado, por isso as férias remuneradas. Isso é um direito básico para a sobrevivência do ser humano e para a dignidade do ser humano. Artigo 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu alcance. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Então, todo ser humano, em situação de vulnerabilidade, tem que ter os seus direitos básicos garantidos. Essa situação de vulnerabilidade pode ser por desemprego, pode ser por doença, pode ser por velhice, pode ser durante uma gestação, pode ser a infância. Então, todas essas pessoas, em alguma situação de vulnerabilidade em que não possam estar trabalhando e se cuidando e adquirindo os bens necessários para a sua sobrevivência, elas têm que ter isso garantido de alguma forma. Daí a necessidade das pensões, das aposentadorias, do seguro-desemprego, de seguro-saúde, de aposentadoria por invalidez, de licença-maternidade e de todos os programas que cuidam da infância e da maternidade. Então isso é um direito humano, é para garantir a dignidade dessas pessoas. Artigo 26. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, ou seja, educação básica. A instrução elementar será obrigatória, toda criança tem que ir para a escola. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Esse direito, no Brasil, ele é difícil. Instrução técnico-profissional, no Brasil, não é acessível a todos. Os institutos federais foram criados para diminuir esse problema, para ser acessível ao máximo possível de pessoas. Instrução superior não é acessível a todos, a gente sabe que não é. Mesmo a rede particular crescendo muito, a gente não tem uma universalização do ensino superior. E os direitos humanos dizem que isso é direito de todos. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento e estabelecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. Então, a educação tem que ensinar as pessoas a respeitar os direitos humanos. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm propriedade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Então, quem decide o tipo de educação que os filhos terão são os pais. Então, os pais são os responsáveis por definir que tipo de educação os filhos vão ter. Artigo 27. Todo ser humano tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Então, todo ser humano tem direito de ter acesso à cultura e todo ser humano que produz cultura tem acesso de usufruir dos direitos dessa cultura. Então, um compositor ele tem acesso de ganhar dinheiro pela sua música. Ninguém pode tomar os direitos de um compositor pela música que ele fez, por exemplo. Artigo 28. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Então, é direito dos seres humanos que os governos dos países entrem em acordo para que esses direitos sejam garantidos. Artigo 29. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível. Então, todo ser humano não tem só direitos, ele tem deveres a cumprir com a sociedade. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Então, o limite dos meus direitos é aquela frase, né? O direito do outro. Então, a minha liberdade, os meus direitos e liberdades não podem colocar limites nos direitos e liberdades do outro. Então, eu não posso interferir nos direitos e liberdades do outro. Se eu estou usando as minhas liberdades para privar a liberdade do outro, eu estou agindo mal, estou indo contra o direito dessas pessoas, então as minhas liberdades vão ser limitadas. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então,
eu não posso usar as minhas liberdades para ir contra os direitos dos outros povos, os direitos das nações. Artigo 30. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Então, eu não posso pegar nenhum artigo dos direitos humanos e interpretar do meu jeito para ir contra os direitos de outras pessoas. É isso que esse artigo 30 está dizendo. Ok? Espero que vocês reflitam sobre esses artigos aqui dos direitos humanos e que parem com essa ideia de que os direitos humanos são só para algumas pessoas, né? Que direitos humanos são para humanos direitos. Os direitos humanos são para todos os seres humanos. Porque, independentemente de qualquer coisa que a pessoa tenha feito, ela continua sendo um ser humano. E quando eu privo alguém dos direitos humanos dessa pessoa, indiretamente eu estou incentivando, estou abrindo possibilidade de que outras pessoas me privem dos meus direitos humanos. Então, os direitos humanos eles só conseguem ser efetivos quando eles são de fato para todos. Se eu não respeito os direitos humanos dos outros, eu não tenho garantia de respeitá-los. Ok? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dos direitos humanos no âmbito internacional e a gente vai encerrar falando sobre cidadania, democracia e direitos humanos no Brasil, especificamente no contexto brasileiro. Até o próximo vídeo.